E parece que a doutrinação em sala de aula não é uma exclusividade da esquerda brasileira. Aliás, eu desconfio que a nossa esquerda, por ser pouco criativa, deve ter importado também essa característica de doutrinar jovens em sala de aula da esquerda norte-americana. E por que eu estou falando isso? Lá nos Estados Unidos teremos uma eleição entre Donald Trump, que é um homem, e Kamala Harris, que é uma mulher. E teve um professor de uma universidade que falou o seguinte em sala de aula: que homens que não votam em mulheres devem, vou trocar aqui as palavrinhas, perder a sua vida. Fico com a impressão, eu desconfio seriamente que este professor é um esquerdista que está fazendo militância em sala de aula. E é sobre isso que eu vou discutir no vídeo de hoje. Essa reportagem da Revista Oeste me chamou muita atenção. Quando eu li a manchete, eu falei, cara, não é possível que os caras estão chegando nesse ponto. Imediatamente, quando eu li a manchete que dizia, professor diz em aula que homens que não votam em mulheres devem ser, e é essa palavrinha aqui que eu prefiro não falar por questões de algoritmo, mas que devem perder a sua vida. O que me veio logo em mente? Tá? Qual foi a minha interpretação? Posso estar errado, mas acho difícil. Lá nos Estados Unidos, está tendo uma eleição supostamente disputada, mas eu acho que o Trump vai levar com uma certa folga, mas uma eleição supostamente, né, disputada, onde temos o Donald Trump, que é um homem, e temos a Kamala Harris, que é uma mulher. Então, quando eu li essa manchete, eu já pensei, cara, isso aqui deve ser militância extrema em universidades. Entrando aqui na reportagem, e aí eu vou mostrar na sequência o trecho do vídeo para vocês, onde o professor falou essa excrescência, essa coisa que, para mim, de novo, é um esquerdista militando em sala de aula, já que lá nos Estados Unidos tem a Câmara e tem o Trump, e muito provavelmente esse cara detesta o Trump e quer, obviamente, que a Câmara vença. Só que universidade, amigão, sala de aula, não é para militância política, nunca foi, embora a esquerda ignore totalmente isso e ela sempre se autoriza a fazer as coisas mais moralmente questionáveis. Lamentavelmente, boa parte da esquerda é assim. Pegando aqui alguns trechos da reportagem e eu vou dar um play para vocês verem o vídeo. Philip Lucook, acho que é assim que se fala, professor da Universidade do Kansas, Estados Unidos, foi afastado de suas funções depois de ter afirmado que homens que se recusam a votar em mulheres por considerá-las menos inteligentes deveriam perder a sua vida. Vamos mudar as palavrinhas. A declaração durante uma aula foi gravada e o vídeo foi postado nas redes sociais. Olhem isso, galera. A gravação já ultrapassou 3 milhões de visualizações. Mostra o professor dentro de uma sala de aula da universidade, onde declara que há homens em nossa sociedade que se recusam a votar em uma mulher para presidente, porque acham que elas não são inteligentes o suficiente. Aqui a militância é tão ridícula, é tão grotesca, porque se uma pessoa não vota numa mulher, não necessariamente é porque a pessoa, o homem, né, não a considera inteligente. Pode ser uma questão ideológica. Eu, se fosse um cidadão norte-americano, eu também não votaria na Kamala Harris. Mas não porque eu acho que ela não tem inteligência. É porque eu discordo totalmente da pauta dela. A forma como ele enxerga o mundo, eu discordo. Eu não concordo. Então, é basicamente por isso. Basicamente por isso. Só que os professores, e eu estou partindo da premissa que ele é um professor esquerdista, tá? Então eu não tô afirmando, é uma premissa. Em ele sendo um professor esquerdista, para mim, ele tá querendo fazer lavagem cerebral nos alunos. Porque ele tá meio que generalizando, né? Os homens em nossa sociedade que se recusam a votar em uma mulher porque, cara, não é por essa questão. É por questões ideológicas. Puramente por questões ideológicas. Em seguida, ele acrescenta que deveria alinhar todos esses caras e atirar, vamos mudar as palavras. Eles claramente não entendem como o mundo funciona. O professor tentou corrigir sua fala logo depois e pediu para apagar o trecho da gravação. Não quero que o reitor saiba o que eu disse. O que não foi atendido, né? O vídeo vazou e já está viralizando. Desde a publicação do vídeo, surgiram dúvidas entre os internautas sobre um contexto da aula, já que no canto inferior da tela era possível ver um plano de aula com o título Ciclos de Sono. Não se tratava, portanto, de uma aula sobre participação feminina na política ou processo eleitoral. A repercussão, mas assim, ele pode ter enfiado a pauta goela abaixo. Não estou falando que foi, mas ele pode ter
enfiado essa pauta nada a ver goela abaixo dos seus alunos. A repercussão se expandiu para além das redes sociais. O senador Roger Marshall, do Kansas, classificou o vídeo como perturbador e declarou que o professor é desequilibrado e não deveria estar perto de estudantes ou na academia. Outro comentário veio do senador Jerry Moran, também do Kansas, que denominou o episódio como perturbador e inadequado e clamou para que nunca ocorra apelo à violência em sala de aula ou em qualquer lugar. Ele encerra ao dizer que é necessário reduzir a retórica política e ser mais respeitosos e civilizados uns com os outros, especialmente no ambiente educacional. Concordo 100%. E aqui tem um vídeo deste professor. Vamos lá. That's what frustrates me. There are going to be some males in our society that will refuse to vote for a potential female president because they don't think females are smart enough to be president. We could line all those guys up and shoot them. They clearly don't understand the way the world works. Did I say that? Scratch that from the recording. I don't want the deans hearing that I said that. Bom, então, para mim, na minha opinião, foi sim militância política. Desconfio que ele seja um esquerdista, desconfio que seja um eleitor da Kamala Harris, e ele, consequentemente, provavelmente ele detesta, né, o Donald Trump, e para mim, ele pegou uma aula qualquer e enfiou essa pauta. Me pareceu ser isso. E se for, eu repudio com veemência. Aqui no Brasil, quando acontece também, é de irritar profundamente. Professor é para explicar conteúdo, não é para enfiar o que ele acredita, suas convicções, a sua ideologia na cabeça das pessoas. Só que o que eu penso, né, sobre esses professores militantes que existem mundo afora, os de esquerda, né, que basicamente eles que têm mais esse ímpeto de doutrinar, eles se aproveitam que os jovens, adolescentes, até mesmo que está na universidade, que ainda é jovem, ainda tem as suas convicções não muito firmes e ainda acreditam em discursos bonitinhos, em discursos fáceis, sem necessariamente associar que um discurso precisa ter uma ação que seja efetiva. E no caso da esquerda, ela não é efetiva. A pobreza continua, eles continuam explorando os temas, não resolvem de uma vez por todas, porque tem hipocrisia, tem a questão de que eles precisam da pauta. Só que muitas vezes o jovem, pela imaturidade, por ainda, enfim, estar na flor da idade, não tem esse conhecimento. Então é fácil você influenciar, é fácil você criar novas convicções na cabeça de um jovem. Ainda mais você tendo a autoridade de ser um professor, ser aquele cara que está ensinando o jovem. Então o jovem tem respeito pela figura do professor e, obviamente, se torna suscetível a esse tipo de influência. Eu acho completamente indevida e equivocada. Isso aí tem que parar de uma vez por todas. Não é só no Brasil, porque, de novo, eu acho que a nossa esquerda é pouco criativa, importa todas as coisas ruins da esquerda norte-americana e talvez até de outras esquerdas mundo afora, mas o fato é que podia importar coisas boas, né? Não sei se a esquerda tem tantas coisas boas assim para importar, mas para de se inspirar em coisas ruins, né, galera? Pelo amor de Deus. Então, isso aqui que ocorreu nos Estados Unidos, para mim, é algo super factível de ocorrer e deve ocorrer com uma certa frequência aqui no Brasil também. E é isso que me incomoda. Por isso que essa matéria, mesmo sendo dos Estados Unidos, me chamou a atenção, me incomodou, porque eu sei que, ou desconfio, né, que ocorre com uma frequência indevida também no nosso país. Coloque nos comentários o que vocês acham disso tudo, se concordam com o meu ponto de vista, ou se eu estou exagerando, isso aqui não foi militância, é coisa da minha cabeça e tal. Coloque nos comentários o que vocês pensam a respeito. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam em todas as redes sociais, em todas elas eu estou como Vinícius CFP82, aqui em cima em vermelho tá escrito o meu login, tá? Então em todas as plataformas vocês me encontram dessa forma, fica aí o convite e até o próximo vídeo.